Em Belo Horizonte, existem dois tipos de regularização de edificações. A regularização de acordo com a lei vigente, que é a Lei 11.181 de 2019, e a regularização pela Lei 9.074 de 2005, que é a Lei da Anistia. Você sabe a diferença entre esses dois tipos de regularização? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar. Para se enquadrarem na Lei 9.074 de 2005, as edificações precisam ser comprovadamente concluídas, ou seja, tem que ter terminado a sua construção até a data de 9 de agosto de 2019. Essa data coincide com a data de publicação do novo plano diretor e ela foi definida em um artigo do próprio plano que estabeleceu que as edificações existentes até a data da publicação da nova lei estariam enquadradas na Lei 9.074 de 2005. Cabe ao proprietário e ao responsável técnico demonstrar para a prefeitura, comprovar para a prefeitura que a edificação já existia até essa data. Essa comprovação pode ser feita por meio de vários documentos. Eu deixo a lista desses documentos aqui embaixo na descrição desse vídeo, mas o mais usual de ser utilizado são fotos aéreas, que tanto podem ser fotos extraídas diretamente do Google Earth ou do Google Maps, desde que elas estejam com a data de registro, ou também podem ser fotos aéreas oficiais da prefeitura, que são extraídas no site do geoprocessamento da Prefeitura de Belo Horizonte, cujo endereço está aparecendo aqui embaixo na tela. Então, quando você opta por fazer a regularização pela Lei 9.074 e consegue comprovar a pré-existência da edificação, você passa a contar com alguns benefícios, algumas flexibilizações de parâmetros legais que vão permitir que você conserve a situação da edificação que você pretende regularizar, ou seja, que você não precise fazer alterações na edificação para obter a sua baixa de construção. Essa flexibilização de parâmetros urbanísticos, ela não é de graça. O proprietário paga uma contrapartida para a prefeitura na forma de multas, que a prefeitura chama de preços públicos. Quando você regulariza pela Lei 9.074, 6 parâmetros urbanísticos são regularizáveis mediante o pagamento de multas. Quais parâmetros são esses? O coeficiente de aproveitamento, os afastamentos frontal, laterais e de fundos, a altura na divisa, a altura dos muros de divisa da edificação, a área permeável e as vagas de estacionamento mínimas. Então, para esses 6 parâmetros, se você não estiver cumprindo a definição da legislação para aquela edificação, você pode manter essa situação e você paga uma multa para a prefeitura referente àquelas infrações. Essas multas são calculadas baseadas no tamanho da infração, né? Então, por exemplo, no caso de coeficiente de aproveitamento, quanto mais metros quadrados o seu imóvel está extrapolando em relação ao coeficiente de aproveitamento, mais cara será a multa que o seu cliente vai pagar. E isso vale para todos os outros parâmetros urbanísticos. Uma vez que você paga as multas desses parâmetros, quando existem as infrações desses parâmetros, os outros aspectos construtivos e aspectos legais da edificação são considerados regularizáveis, mesmo que eles não estejam de acordo com a legislação. Então, por exemplo, eu tenho uma edificação que está sendo regularizada pela Lei 9.074, mas o quarto não atende à área de iluminação e ventilação mínimas. Nesse caso, você não precisa pagar multa por não estar atendendo à área de ventilação e iluminação e também não vai precisar abrir uma janela ou aumentar a sua janela, porque aí a Lei 9.074 considera que esse parâmetro ele é naturalmente regularizável, ok? Mas cuidado, alguns aspectos da edificação não são regularizáveis. Por exemplo, questões relacionadas à acessibilidade para pessoas com deficiência. Mesmo na Lei 9.074, se a sua edificação tiver algum tipo de barreira ou se ela não atender a algum aspecto
relacionado à acessibilidade, você vai precisar fazer a adaptação da edificação. Isso porque existe uma lei federal, que é a Lei 13.146 de 2015, que estabelece que as edificações só podem receber o habite-se se elas estiverem cumprindo plenamente com as normas de acessibilidade. O mesmo vale para passeios. Se você está regularizando uma edificação pela Lei 9.074, mas o passeio dessa edificação não atende ao Código de Posturas Municipal, ele vai ter que ser quebrado e vai ter que ser reconstruído. Por quê? Porque o Código de Posturas define que o passeio sempre tem que ser reconstruído nos casos em que ele não atenda à legislação. Agora, vão existir determinados casos em que a sua construção não vai ter sido concluída até a data de 9 de agosto de 2019. Nesses casos, você não vai se enquadrar para a regularização pela Lei 9.074. E a alternativa que você vai ter é regularizar a edificação de acordo com a lei vigente, ou seja, a Lei 11.181 de 2019. O que muda? Na verdade, a grande diferença é que você não vai ter as flexibilizações de parâmetros introduzidas pela Lei 9.074. Ou seja, qualquer parâmetro construtivo ou urbanístico que a sua edificação estiver infringindo deverá ser corrigido para que a edificação possa ser regularizada, porque parte-se do princípio que na regularização pela lei urbanística vigente, a edificação deve atender a todos os parâmetros da lei. Então, se a sua edificação invade um afastamento lateral, por exemplo, e está sendo regularizada pela lei vigente, o proprietário vai precisar demolir aquele trecho da edificação que invade o afastamento e respeitar o afastamento mínimo. E o mesmo vale para todos os outros parâmetros. Se eu tenho vagas de garagem a menos, eu vou ter que criar vagas de garagem. Se eu tenho área permeável a menos, eu vou ter que criar área permeável. E assim por diante. Então, como você pode ter percebido, regularizar pela lei vigente muitas vezes é mais traumático para o proprietário do imóvel do que a regularização pela Lei 9.074. Então, a menos que o seu proprietário tenha sido notificado pela prefeitura para regularizar a sua edificação, o ideal é que você aguarde, uma prorrogação do período de anistia, que hoje é 9 de agosto de 2019, mas de tempos em tempos a prefeitura prorroga esses prazos. Então, se o seu proprietário não está notificado e fez uma construção errada, fez uma construção indevida, o ideal é que ele aguarde a prorrogação da anistia para fazer a regularização dele. Agora, se ele foi notificado, não tem jeito, porque aí ele tem que cumprir os prazos da prefeitura e fazer a regularização dentro desses prazos. Senão ele vai ser multado. Essas multas são progressivas, como nós já falamos no nosso vídeo de notificação da prefeitura. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no card aqui do lado, que ele está muito bacana. Então, se o proprietário não regularizar dentro do tempo após a notificação, ele vai ter mais prejuízo ainda. Então, aí nesse caso, ele realmente precisa proceder com a regularização pela lei vigente. E, da mesma forma, que na 9.074, ele vai ter que adequar acessibilidade, passeios, além de todo o resto da edificação dele. Então agora você já sabe, chegou uma demanda para você, o cliente bateu na sua porta pedindo uma regularização, o primeiro passo é perguntar para ele, quando foi que você concluiu a sua obra? Por quê? Se ela foi concluída antes de 9 de agosto de 2019, o caminho é regularizar pela Lei 9.074. Se não foi, você já tem que alertar para o seu cliente que a regularização vai ser pela lei vigente, e a regularização pela lei vigente pode presumir demolições e alterações de obra para atendimento de parâmetros urbanísticos. E aí, a partir dessa conversa inicial, você vai definir aí a sua forma de trabalhar e vai seguir o seu serviço com o seu cliente. Gostou desse vídeo? Indica aí para um amigo, deixa sua curtida aqui embaixo, porque quando você curte o vídeo, você ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, já passou da hora. Se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo.
é de graça, você não paga nada e fica sempre informado sobre as últimas novidades e sobre curiosidades e aspectos importantes referentes à aprovação de projetos em Belo Horizonte, além de outras coisas relacionadas à construção civil e edificações. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau!